Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Jean. Eu sou o autor e administrador do blog excelmais.com.br. Nesta videoaula nós estaremos dando continuidade à nossa série de vídeos onde nós estávamos tratando sobre as funções se e suas combinações, né? Nós já vimos como utilizar a função e, a função se com e, a função se, a função conte.se, a função contar vazio. Nós já vimos várias funções aí e agora nós iremos ver outra combinação de si, nas estruturas condicionais, ok? Que é a função soma-se. Pessoal, essa função, muitas pessoas têm dúvidas de como utilizar ela, porém ela é muito, mas muito útil, ela é muito importante, ela é simplesmente fantástica e importante. Você não pode, de maneira nenhuma, ficar sem saber como aplicar essa função, certo? Uma vez você tendo conhecimento de como aplicar essa função, com certeza seu negócio, seu controle, sua planilha vai mudar drasticamente de qualidade. Você terá outro controle, outro nível de controle totalmente automatizado, ok? Quando se tratar de somas, né? E eu vou utilizar um exemplo simples para que você entenda o fundamento de como aplicar a função soma-se, ok? Então vamos entender esses exemplos, né? O que é a função se, né? A função se, ela soma um intervalo de células mediante a condição estabelecida, ok? Por exemplo, você gostaria de somar as faturas que foram pagas, ok? Então você tem uma planilha onde na coluna A você coloca o nome do cliente, e na coluna B o valor da fatura e na C a situação se foi paga ou não, ok? Você gostaria de somar somente as faturas que estivessem pagas. Assim você saberia o quanto já recebeu. Logo, a fórmula seria a seguinte, ok? Então, como nós aplicaríamos essa fórmula, né? Vamos lá para o raciocínio lógico, ok? Bom, aqui nós temos aqui a coluna A, que é a coluna de cliente, né? Coluna de clientes. A coluna B, que é a coluna de valores, né? Que é as faturas que você receberam. E a situação, ok? Nós temos uma situação aqui, se foi paga ou não. Se foi paga, a gente vamos colocar PG, ok? Se não foi paga, a gente não vamos colocar nada, certo? Então, como é que nós podemos fazer para somar somente as faturas que foram pagas, ok? É simples, vamos aplicar a função com soma-se. Só vai somar em cima de um critério, em cima do que a gente estabelecer. Então vamos lá e primeiramente entender a função para depois apagarmos ela e fazer ela novamente, montar a função novamente, a fórmula novamente. Então vamos lá. Vamos entender primeiro. Então eu vou somar, né, somente o que tiver referente com a referência, né, que tiver nessa coluna escrito PG, com referência à coluna valor. Então, entenda isso aqui. Vamos entender novamente, detalhadamente, para que não venha ter dúvidas, ok? Nós vamos somar, primeiramente, utilizar um critério para soma. Entendeu? Qual o critério que soma? O critério que nós vamos utilizar para soma é o critério informado na coluna C, que é o PG, tá vendo? E qual as colunas de soma? Aqui vai ser o intervalo da soma. Qual que vai ser o intervalo da soma? O intervalo da coluna B, ok? Você vai colocar o intervalo da coluna B. Então, funciona desse jeito, né? Entendeu? É soma-se, aparente se você coloca intervalo, você colocaria um critério e o intervalo da soma, entendeu? Então, esse exemplo é um exemplo muito básico para a gente entender como é que faz isso aqui. Então, eu vou apagar e vou fazer essa fórmula utilizando essa função do zero, ok? Para que vocês venham entender e pegar a lógica aí da coisa, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui igual soma-se, certo? Abre parênteses. Eu vou colocar o quê? Qual o critério que eu vou utilizar? Qual coluna está o critério que eu vou utilizar para soma? A coluna que está o critério que eu vou aplicar para somar é essa aqui, né? É a coluna C. Coloquei todo o intervalo da coluna de critérios. Qual o critério que eu vou utilizar, né, nessa coluna? Ponto e vírgula. Como se trata de valores em palavras, em letras, eu tenho que colocar o quê? Dentro de aspas duplas, né? PG, fechei novamente, ok? Agora, qual o intervalo de soma? Qual é a coluna de soma? Ponto e vírgula, certo? Ponto e vírgula e
selecionar o intervalo de soma. Aqui eu fecho parênteses e eu tenho a soma. Digamos que o Marcos aqui não pagou, certo? A fatura dele. Eu vou pagar o PG e ele vai somar somente o do Rafael, do Leon Denise e do Gilbert. Então, aqui nós temos aqui deles, aqui como vocês podem ver, somente dos três aqui, ó, soma 740. Digamos que você tivesse uma lista enorme de clientes aí, e qual você colocou a situação de quem pagou, de quem não pagou, e você precisa somar rapidamente, né, na sua planilha aí, quantos que já te pagou. Quantos pagamentos que você já, quantas faturas que você já teve aí de seus clientes, né? Então você jogaria essa fórmula soma-se, essa função soma-se, e você obteria o resultado rapidamente, ok? É simples fazer ela e o resultado é extraordinário. Espero que vocês entenderam a lógica, entendeu? A função se varia do seu controle, do que você quer aplicar no seu controle. Dependendo do seu controle, a função se deve ser aplicada ou de uma maneira um pouquinho diferente, mas esse é um exemplo muito básico e simples, somente para você entender como é que funciona a função soma-se, certo? Se você ainda tem dúvidas em como aplicar essa função, não se preocupe, mande um e-mail para mim, escreva nos comentários aí no YouTube. Se você tem uma dúvida aí, poste no comentário do vídeo, abaixo do vídeo no YouTube aí, que eu estarei solucionando suas dúvidas, ok? Espero você na próxima aula. Espero que vocês entenderam aí a lógica aí, entendeu? Entre no meu blog, tem a página de contatos, você pode me contatar lá, mandar suas dúvidas, sugestões lá, que eu posso estar também suprindo suas dúvidas. Te vejo aí vocês na próxima aula. Até mais, tchau, tchau.